TVU, Canal Universitário de Fortaleza. O programa Panorama Econômico, que tem o apoio cultural do Corecon, hoje vai falar sobre o tema redução da corrupção no Brasil como fonte de aumento de investimento no setor público. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo em nossos estúdios com muito prazer o deputado Heitor Ferrer. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, com pós-graduação em Doenças Tropicais e Saúde Pública, afiliado ao Partido Democrático Trabalhista desde 1987, elegeu-se vereador de Fortaleza em 1988, tendo sido reeleito por mais 3 mandatos, dirigindo sua ação parlamentar na fiscalização dos atos do Executivo em defesa da moralidade administrativa e da transparência das contas públicas. Atualmente é deputado estadual pelo PDT. Outro convidado é o Dr. Célio Fernando Bezerra de Mello. Ele é economista, com mestrado em Administração Financeira e em Negócios Internacionais, ex-presidente do Corecon Ceará, atual presidente da PIMEC Nordeste, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Panorama Econômico, que tem um apoio cultural do Corecon. Corrupção vem do verbo latino rompere, romper, que significa a quebra de algo. Este algo pode ser um código de conduta moral, social ou ainda uma regra administrativa. Para haver quebra de uma regra administrativa, ela deve ser precisa e transparente. Além disso, é necessário que o funcionário corrupto consiga algum tipo de benefício reconhecível para si próprio, sua família e seus amigos ou uma tribo, o que este beneficie seja visto como uma compensação do ato específico da corrupção. Embora tal descrição possa parecer simples, ela revela uma série de dificuldades quando se procura definir com mais precisão o que vem a ser corrupção. As principais dificuldades seriam, em primeiro lugar, saber se realmente houve quebra de regras. Em segundo lugar, quando as relações sociais são muito estreitas e pessoais, atos considerados corruptos em termos legais ou administrativos podem ser considerados perfeitamente normais do ponto de vista social. Tendo em vista estes fatos, não é de se estranhar que existam várias definições do que vem a ser corrupção, cada uma delas procurando captar e enfatizar um aspecto que os pesquisadores consideram relevante. Para o Banco Mundial, por exemplo, corrupção é o abuso do poder público para benefício privado. Os senhores, e tem uma receita para a corrupção do Brasil como fonte de aumento de investimento? É a primeira pergunta. Eu vou começar aqui com o deputado Heitor Ferrer. Bom, meu abraço, obrigado pela deferência. É um prazer aqui estar com o Célio Fernandes. Olha, a corrupção, qualquer definição que ela tenha, nós podemos dizer, e eu acho que é unanimidade,
é que ela é praticada para uma minoria ou por uma minoria em detrimento de toda uma coletividade. Quando se pratica corrupção e tem sempre a mão e o braço e o corpo do poder público, né, é o poder público que alimenta todo esse esquema de corrupção no Brasil, para muitas vezes beneficiar uma pessoa ou um grupo de pessoas. E essa corrupção, que nós sabemos que ela é universal, no Brasil gera uma outra coisa que é uma impunidade que é bem nossa, é bem brasileira. Se nós hoje corremos os olhos, fizemos uma retrospectiva, quem desses, nos últimos anos, esses de colarinhos brancos, que praticaram corrupção, que foram apenados severamente, de maneira definitiva, e que realmente passasse a ser exemplo de que a corrupção não compensaria. Eu sou vereador, fui vereador durante 4 mandatos, sou deputado estadual. Ao longo dessa minha vida pública, eu, como fiscal do Poder Executivo, detectei vários atos de corrupção, vários. Só teve um punido, que foi o caso de um deputado, genro do ex-prefeito Juraci Magalhães, que nós descobrimos todo o desvio de dinheiro da merenda escolar para enriquecimento próprio, e o deputado foi apenado com a perda de mandato, né? O Brasil, em 110 países, o Célio sabe melhor do que eu, 110 países estudados, o Brasil é o 71º lugar, né, em termos de percepção de corrupção. Vem Finlândia, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, aí vem Canadá. O Brasil é, na escala decrescente, o 71º mais corrupto. E praticamente ninguém vê os atos de corrupção serem detectados de maneira a serem os seus autores punidos. Eu vejo no Ceará, Célio, as contas de governo do Estado, né? Eu fui deputado, sou deputado há 3 mandatos, a controladoria interna nada detecta. É como se o Ceará fosse um estado onde a corrupção estivesse afastada anos-luzes. E nós sabemos que a corrupção é bem presente no Brasil inteiro, e o Ceará é Brasil, né? E esses atos de corrupção dentro do estado do Ceará, ninguém nem vê o controle interno pegar, nem vemos o controle externo pegar, que é a Assembleia e Tribunais de Contas, né? Portanto, a corrupção ela é efetiva, é existente e gera prejuízos enormes em todos os setores, na área de saúde, então, nos investimentos, e em quem quer investir também no país, porque sabe que aqui terão que enfrentar a compra de facilidades, porque geram dificuldades para se vender facilidades. Ok. Célio Fernandes. Eu vejo, acho bem descrito aí pelo deputado Heitor Ferrer, aí ele falava um pouquinho antes o que é justo e o que é legal, as questões éticas e morais que se trocam por isso aí. Mas eu vou aproveitar, porque o tempo é tão curto, para colocar assim, eu não sei a causa e a consequência. A corrupção me parece uma consequência de uma sociedade deformada. Nós temos aí, dentro desse universo que o deputado colocou, calculados 110 países, mas acompanhados de 212 países no mundo inteiro. A África e América Latina corroboram, e também alguns países do leste europeu, com os maiores índices de corrupção e menor investimento público possível. Talvez que a pobreza e a miséria, elas me parece que elas também acabam, nessa visão, trazendo um laço dessa corrupção. Parece que a necessidade de você agenciar aquilo que é também a miséria e a pobreza acaba trazendo esses problemas. E os investimentos públicos para que são? Esses investimentos públicos eram exatamente para tirar aquele que está fumando crack, que está roubando no meio da rua as pessoas, e você tem aí uma periferia aí onde você tem condições subhumanas que não tem os investimentos públicos. Talvez a gente, com essa consciência, para que serve esse investimento público, e entender um pouquinho dessa educação para que a gente pudesse reduzir o nosso ambiente do ponto de vista socioeconômico. Às vezes a gente fica pensando assim, do ponto de vista econômico como meio, como traduzir ou respeitar tudo isso, né? E quando você pega e vê uma família lá de 10 pessoas assim num quarto, num cômodo, vivendo junto, até em condições incestuosas,
e etc. E de repente lá na Áustria, quando se escuta, olha, houve um pai que teve um filho, isso aqui é todo dia, aqui na Barra do Ceará, aqui no nosso Pirambu, é na nossa periferia. A gente vive uma cidade de Fortaleza com 70 mil pessoas assim, acima de 20 salários mínimos. E nós temos aí 2.700.000 pessoas aí ao largo, porque não participam dessa formação de opiniões. Então é importante dizer isso. Toda essa corrupção, o mal que se faz, está trazendo assim para o nosso filho, para os nossos netos, né? Situações extremamente dificultosas. Não é de hoje, né, deputado? Isso a gente viu como é que foi a queda do Império Romano, né? Sendo a tradução da venda também do poder e da riqueza. É do Thomas Hobbes, é de toda a discussão do homem lobo do homem, na visão que a riqueza e o poder, elas acabam trazendo essas questões. O ser humano tem um prazer muito grande, e isso a gente vê, eu sou homem público, tenho um mandato, a gente sente que as pessoas que têm um certo poder têm um prazer enorme em dizer que interferiu em benefício de alguém, mesmo fazendo esse rompimento que você descreveu como a origem da palavra corrupção, romper. Romper o natural, romper o racional, romper o lógico, romper o justo. Né? Tem pessoas que têm um orgasmo político em dizer que facilitou a vida de alguém ou atendeu ao pedido de alguém em detrimento de muitos. Certa vez eu estava num banco, chegou um cidadão e disse, olha, deputado, eu queria ver se o senhor podia me ajudar, porque eu tenho um sobrinho que passou no concurso para a fronteira e eu queria trazer para cá, para Fortaleza. Eu digo, olha, quando a União, o Estado brasileiro, fez um edital para o concurso de delegado na fronteira, foi para resolver o problema de delegado na fronteira. Porque se houvesse necessidade de colocar mais delegados federais em Fortaleza, o edital teria colocado para ser feito o concurso em Fortaleza. Portanto, para se resolver o problema do país, nesse momento, a União estudou e acha que deva ser lá na fronteira mesmo. Agora, eu não lhe tiro o direito de pedir, eu não vejo, não quero lhe agredir com a minha resposta, porque nós sabemos que os Sarneys da vida, os Antônio Carlos Magalhães, os Michel Temer, todos esses vivem para satisfazer esses pedidos. Gente que faz um concurso lá para o Amazonas, para o Pará, para Roraima, o que for, e antes de assumir o concurso, ele já está colocado em outra praça, que não é onde o problema existe. Ele está lá por corrupção, porque alguém traficou influência para que ele não fosse para o local de necessidade, né? Verdade. E o Brasil é assim, a gente nem imagina que aquele tipo de pedido possa existir, mas ele existe porque alguém corrompeu alguém para beneficiar uma pessoa em detrimento do coletivo. Exato. Porque você, quando transfere alguém que não está fora do estágio probatório, que ele foi para solucionar problemas coletivos, como delegado, e alguém o traz para satisfazer a um, em detrimento de toda a coletividade, a corrupção prevalecendo em nome de um para dar um prejuízo a toda a sociedade. Deputado, às vezes a gente fica assim num debate constante sobre, será que, por exemplo, esse homem provavelmente que lhe pediu um emprego, talvez seja uma pessoa extremamente simples. E a gente acaba vivendo num contexto onde a sociedade ela tem assimilado isso, assim como a banalização da vida, assim como entendendo que aquele bandido tem que ser morto ou alguma coisa nesse sentido, a gente ataca muito a questão da consequência, né? E, de repente, a maioria das pessoas que estão aqui até nos ouvindo, elas, às vezes, elas querem ter esse benefício. E a gente tenta passar, que diz assim, olha, esse benefício que você está tendo vai prejudicar a sua própria família, porque você está pensando em furar a fila, colocar assim. E essa furada de fila, na hora que você tem uma sociedade, você tem que encontrar controles sociais, e no momento que essa sociedade se deforma, então os valores das pessoas estão também deformados. E aí, às vezes, eu me pergunto, quer dizer, quantas vezes a gente
listado ao pecado porque vai ter uma vantagem e diz assim, não, mas eu sou uma pessoa probo, eu não vou fazer. Eu estou fazendo aqui um exemplo da minha educação também para os meus filhos. Eu quero ver um comportamento. Mas me parece que isso aí também é uma discussão que não é de hoje. A gente vê essa corrupção no mundo e como é que a gente pode transformar estados mais pobres, que acabam até recebendo também assistencialismo, onde o governo que está ali instalado pelo Estado, ele acaba tendo, ele tem a obrigação de estar cuidando daquela sociedade, mas aquela sociedade não. Ele agora me fez um favor. Antigamente era uma coisa básica do coronelismo, de entregar uma cesta básica, ou vender uma dentadura e etc. Eu pensei até que iam criar bolsa dentadura num determinado ponto nesse país, porque me parece que esses benefícios eles ajudam. Não, aquele me ajudou. E assim é também o nosso Ceará. Quer dizer, nós somos vítimas de nós mesmos. Eu não gosto, até porque talvez eu tenha um viés e entendo que a política é fundamental para a transformação, mas eu vejo que isso está muito enraizado, deputado. E eu não sei como é que essas coisas, cultural, viu? É da da nossa poesia formação. que a gente chamava, É da nossa que formação. seja no repentista, seja no romance, que a gente pode pegar desde qualquer um deles aí que a gente quiser discutir a lógica do sertanejo, você sempre vai ver no Senhor do Engenho a forma de corrupção como o nosso Nordeste foi tratado. E hoje, o que a gente vê? Como transformar então essa sociedade? Como educá-la para poder entender que se formos iguais aí à Dinamarca, à Noruega, talvez a gente viva bem. Até na Noruega houve um passe aí de mágica que o pessoal pegou e era um estado também tão tranquilo e aquilo rompeu também com a sociedade. É uma forma de corrupção também aquele genocídio recente. Então, romper com as formas, me parece que é desse jeito. Ao mesmo tempo, nós temos que romper, porque as nossas leis elas não são tão justas. Muitas vezes, aí a gente vamos para lá vou chamar aqui o cinema, né? O cinema hoje coloca uma realidade. Você pega o capitão, o tenente-coronel Nascimento, ele chega numa Assembleia Legislativa, né? E de repente chega lá, olha, eu quero dizer aqui, que só nessa Assembleia eu vou encontrar 6 ou 7 pessoas fichas limpas, porque eu não vejo. De repente, lá no Rio de Janeiro se plantam a vassouras, símbolo até do Jânio, que também não fugiu a corrupção da vassoura, se plantam lá as vassouras representativas dos 81 senadores e dos 512 deputados federais. Será que a gente não tem um processo de deformação também do nosso lado político, que acaba contaminando, porque isso é a nossa mídia, e a corrupção ela acaba sendo, olha, está levando vantagem, está levando vantagem, está levando... Esse está se dando bem? Como deputado, o senhor como deputado, que é um homem sério, e a gente vê pelas suas várias lutas aí, como é que o senhor vê isso? Porque o senhor vive isso, eu não vivo tanto. E vamos deixar para o senhor responder no próximo intervalo. Que é uma luta muito grande, é muito craque. Eu vou pedir aqui o intervalo. Mas de droga. Aqui no programa Panorama Econômico e, na volta, o deputado Heitor Ferro vai responder a pergunta do Célio Fernando. Aqui é o programa chamado Panorama Econômico. Esse programa tem um apoio cultural do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará. O programa Panorama Econômico está de volta aqui no bloco anterior. O Célio Fernando deixou uma pergunta aqui para o deputado Heitor Ferro.
Eu só queria acrescentar aquele outro presidente, também um dia não disse que tinha 300 picaretas lá no Congresso Nacional. Esse não diminuiu, deputado. E como é que é? Por que é tão difícil a gente acabar com a corrupção no Brasil? E o presidente que disse isso conviveu com esses picaretas e os botou todos no seu colo e os acariciou. Né? Deputado, olha, só uma aberturazinha, eu coloco assim bem o político, porque me parece que isso aí é quase que um senso comum, tá? Com muito respeito ao senhor. Mas, ao mesmo tempo, colocando que também quem faz as emendas e trabalha o orçamento são os políticos. Quando eu quero falar sobre investimento público, então, quer dizer, de repente, eu vou estar... Eu tenho dito sempre que nada acontece na sua vida, na do professor Jonas, na dos cinegrafistas, na minha vida, nada que não passe pelos políticos. Ou passa por vereadores, ou passa por deputados estaduais, ou passa por deputados federais e senadores da República. E que chega nos executivos, prefeitos, governadores e presidente. Porque nada fazem sem autorização legislativa, nada. O executivo, tudo que faz porque o legislativo permitiu que fizesse. Essa necessidade... E sempre tem a questão do corrupto e do corruptor. corruptor. Eu sei que a iniciativa privada faz parte também dessa cadeia improdutiva. E muito. E a sociedade também. Vou lhe responder porque ela não faz o controle social. Eu, em certa ocasião, professor, disse o seguinte: como seria bom e assustador se os gabinetes dos deputados fossem filmados para saber a própria sociedade como entra a corrupção dentro do parlamento por pedidos de muitos que acompanham a sociedade. Do simples e do complexo. Do simples. Chega uma cidadã no meu gabinete, e chega em outros gabinetes, e diz assim: ô deputado, eu vim aqui porque vai haver um concurso agora na Assembleia, e eu estou sabendo que o senhor pode me ajudar. Deputado, houve um concurso da prefeitura, e eu queria que o senhor me ajudasse, porque a minha filha está para ser chamada. Mas o mais comum é quando faz um concurso, que o cidadão, a cidadã, principalmente os pais, né, vão no gabinete do deputado, como foram a mim: deputado, minha filha fez um concurso agora, eu queria muito que o senhor ajudasse ela a passar. O que é que eu digo? Eu faço um exercício de cidadania, que o concurso é sério, que o Ministério Público acompanha, que a OAB está vigilante, que nós estamos vigilantes, e que se ela souber de alguma coisa, me diga, porque eu denuncio. O que é que acontece com alguns outros que gostam de ter prestígio e gostam de dizer que resolveu o problema? Anota o nome, isso é uma política mais antiga, mas que a gente sabe que tem gente que ainda faz isso. Chega para um deputado federal, um deputado estadual, aí ele vai, anota o nome, como é seu nome? Fulano de Tal dos Anzóis. Aí a pessoa dá o nome da matrícula, se tiver, e o deputado, ou o senador, ou o secretário, ou o presidente de partido, disse: olha, eu vou lhe telefonar. Quando o resultado sai, a secretária, no mesmo dia que o concurso saiu, confere se aquele nome passou ou não. Se tiver passado, ele liga dizendo: olha, consegui lhe ajudar naquele concurso. Para todos, não ajudou em nada, porque não tem hoje essa penetração. Os concursos hoje são sérios porque são vigiados. E, para todos os efeitos, aquela cidadã vai achar a vida inteira que o seu representante, ou o seu vereador, ou estadual, ou federal, ou senador, através de uma interferência, terminou ajudando a passar no concurso público, quando ele nunca ligou para ninguém, mas disse para ela: olha, consegui lhe ajudar a passar nesse concurso público, né? Quando não passa, diz também: olha, não consegui dessa vez, mas quem sabe numa próxima. E o pior é o efeito que isso gera. Ao que passa e recebe um telefonema de alguém dizendo que passou, ela diz para a vizinha: olha, o fulano de tal me passou no concurso público. Quando vai ao gabinete de um deputado que não aceita, ele diz: olha, que deputado fraco, ele não conseguiu me passar no concurso, e minha vizinha passou porque o fulano de tal dos Anzóis, igual a ele, deputado, fraquíssimo. E ele passou e o meu deputado não me passou. Quer dizer, isso gera uma cadeia de exigências, e a sociedade, muitas vezes, vai buscar dentro das casas legislativas solução das suas aflições, quando nós não temos
não temos nem poder de resolver e não seria o lógico resolver. Mas o senhor acha, deputado, que, por exemplo, essa é a cara, por exemplo, não vou chamar dos 300 ou 40 e Alibaba e os seus 40 ladrões, mas a classe política, como ela se encontra hoje, na sua visão, como político, Muito como pessoa que desgastada. defende, e essa questão, seja na impunidade, na fabricação, quais são os grupos de interesse que são colocados? Será que a gente não vive uma ficção no Brasil? Se lá nos Estados Unidos se fala que tem um deputado que é ligado a B ou C, e de repente aqui, não, só é todo mundo pelo povo e ótimo. Eu vou muito Como é que sério, eu não vou nem pelo que eu digo. Que a gente queria eu vou ter esse pelo que eu leio. Né, como você lê, o professor Jonas lê, e as pessoas que estão nos assistindo leem também. No ranking de credibilidade, Sim. a classe política goza de péssimo perfil. E é possível transformar isso, deputado? Cabe não só a nós, Sim. há poucos que estão nessa condição de querer essa transformação, mas cabe muito à sociedade também. Como é que o povo Porque assim não pode enxergar? O povo tem que Tem que ser acompanhar. reeducado. O povo tem que acompanhar. Agora, o grande problema é a O educação. clientelismo. É a educação. Está todo mundo sendo comprado, então? Porque quem não se educa não tem condição de perceber as coisas. A melhoria de renda pode ajudar a educação. A renda ajuda a educação. Agora, o grande problema de acompanhar a vida dos representantes é que o descrédito não faz com que as pessoas acreditem, descredencia, e se você é descredenciado, quem é que quer lhe ouvir? Bom, desculpe, deputado, quando a gente, na época da eleição, diz assim, ó, para eleger um deputado no Ceará, você tem que ter X milhões, né? Aí o cidadão não quer nem se candidatar porque ele não tem. Basta saber. Eu só sei fazer Olha, conta, mas eu nunca vi uma conta para eleger alguém que fechasse, dado o salário e Por reticência. que fazem isso? Porque você vê um deputado que teve... por Será que exemplo, isso gera corrupção 6 mil, mesmo? Muito, mas só gera. Só gera. Como é que você pode imaginar que alguém se elege a um cargo eletivo gastando 5 milhões de reais? Então são vai os grupos de tirar interesse aí onde? fica direto. Vai tirar de onde? De salários? Não tem como tirar de salários. O deputado ganha 20 mil quem reais gasta bruto 30 milhões, e quem ganha gasta mais 12, do que 13 isso para se líquidos, você eleger? tirando os impostos e tirando a previdência, né? Então, os esquemas se montam através de uma eleição que não poderia ser tão cara. E por que é tão cara? Porque o eleitor se vende. E por que o eleitor se vende? Porque não tem consciência política. Ele vota em quem der mais, né? Ele vota em quem... Se pertencemos à sociedade, somos todos corruptos. Então. E como é que você sabe? Como é que você sabe se A que igual a alguém B, B igual a C, compra A igual a mandatos? C, né? Você sabe que alguém compra mandatos porque numa eleição ele tira 6 mil votos no município X e na eleição seguinte ele não tira 50 votos naquele município e tira 6 em outros. 6 num, 6 do outro, 6, 4 no outro. Como é que você tinha 6 mil eleitores que o acompanhavam e de repente esses 6 mil desapareceram? Nem lhe conhece Por que mais. nem lhe conhece mais? Porque o voto daqueles que têm um voto mais consciente é sempre em crescendo, né? O voto consciente era se esse soubesse que a marginalidade está pior por isso, que a falta de habitação está fora. Está pior por isso? Nós temos hoje uma taxa de investimento de 18% nesse país, que para poder manter o crescimento devia estar em torno aí pelo menos de 23%. Quer dizer, nós estamos perdendo o bonde da história porque a gente está alimentado por pouca... Se dá uma bala para um guri e está resolvido o problema. Pelo menos você está achando que fez um exercício você tem uma vantagem de curto prazo. De compensação. Eu um dia estava lá em campanha eleitoral, mas minha campanha eleitoral é muito Em Fortaleza do mesmo jeito? Não é menos. Que é uma sociedade menos, um pouquinho mais. menos, né? Tanto é que os meus votos foram sempre crescendo aqui em Fortaleza. A né? No capital Ceará, mais consciente. Mais consciente. E eu ia descer dali numa mercearia no Aquiraz, estava com um amigo, e ele disse, olha rapaz, que resposta boa que você deu. Quando eu estou saindo do carro, comprei algo numa mercearia, e quando estou entrando no carro, a senhora assim, é o Heitor Ferrer? Ô, deputado, o senhor quer meu voto? Eu digo, quero, assim, pois me dê tanto. Eu disse, eu não vou lhe dar tanto, porque eu não vou lhe comprar, porque a senhora não é mercadoria. Eu não estou lhe enxergando como quilo de arroz, nem de feijão, nem de macarrão. Porque na hora que eu lhe comprar, eu estou lhe transformando em mercadoria. E mercadoria de péssima qualidade. E me dá o direito de fazer com minha mercadoria o que eu quiser. Eu posso pegar essa mercadoria, jogar aos porcos,
eu posso jogar no lixo, eu posso botar na água e ferver e comer. Quer dizer, quando o eleitor vende o seu voto, ele está permitindo que o representante dele, vereador, deputado, senador, ele está permitindo que durante o mandato o representante dele faça o que quiser do mandato, porque ele comprou uma mercadoria. Quando ele compra a mercadoria chamada voto, ele tem para si uma mercadoria chamada mandato e faz dele o que quer. Inclusive, faz dele de não dar satisfação à sociedade, porque ele sabe que ele vai... Infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Adquirir o mandato como forma de comércio. Aí eu queria colocar o Célio aqui, a questão, nós vamos resolver esse problema, Célio? Eu acho que pode ser resolvido. E como? Tá certo. Tem Eu que acho ter que essa essa luta, esperança, essa esperança, a gente não pode. O país precisa disso. Eu acho que, por exemplo, às vezes eu acho, pelos grupos de interesse, me perdoe, deputado, às vezes a gente se fecha muito e venda os olhos. Porque talvez não fosse tão difícil a gente saber quem são as principais empresas que aqui em Fortaleza, ou no Ceará, ou no Brasil, ganham as licitações. Se aquela que ganha a licitação, ela ganha num setor, no segundo e no terceiro. Me parece até um exercício de ignorância nosso, fechar os olhos a não ver que, por exemplo, existem empresas especializadas em licitações. A gente parece que não vê que existem fornecedores do outro lado, e era muito fácil ranquear isso, até dentro de uma lei, ranqueando cada CNPJ desse quanto ganhou. E quem foram aqueles, por exemplo, depois fazendo o cruzamento e deixando lá na frente de uma Assembleia ou de uma Câmara Municipal, alguma coisa nesse sentido. Agora, quem é que quer levar a bala? Quem é que tem coragem de pegar e enfrentar todas essas questões? A sociedade como um todo poderia fazer isso. Eu acredito que sim, enquanto ela estiver nessa posição ainda deformada de banalização de muita coisa, eu ainda acho difícil, tá certo? Porque eu me sinto muitas vezes corrompido pela essa sociedade também, porque a sociedade, ela se mostra, por mais que você se mostre assim, eu sou um paladino e etc, etc, por muitas vezes você está assim, poxa, e aí, é meu filho, coisa e tal. Eu já vi gente pegando e matando, e é ruptura, porque o filho estava passando fome. Tá? E depois você pegou e foi conversar com ele, mas, meu amigo, você era uma pessoa tão gente boa, não, mas aí foi a fome dos meus filhos. Mas eu estou o quê? Eu estou corroborando com a marginalidade? Não, eu estou tendo consciência e enfrentando problemas de cara. Eu cheguei para os meus filhos e estive acordando e disse assim, meu filho, droga é uma coisa ótima. Aí, pai, o senhor dizendo um negócio desse? É, meus filhos. A gente tem que dizer para todo mundo, porque o dia que ele experimenta a droga, ele vai ver que é bom. Só que você tem que entender, meu filho, que se você continuar, seu cérebro vai acabar, a sua vida vai acabar. Porque esse negócio da coisa boa, se vicia, você se acaba. E assim a coisa boa, da ladroeira, da roubo, dessa coisa lá. Então, a consciência, ela vem por um paradoxo, uma contradição. A gente tem que pegar e dizer uma verdade que é dura, para poder dizer, não, pai, eu não quero tomar droga, não quero nem bebida na minha frente. Mas por quê? Porque vicia, porque isso é um problema, etc, etc. Eu acredito, por esperança, eu acho que ainda sou um pouco jovem, com certeza, vou acreditar, deputado, que as coisas. Mas eu queria remeter que eu acho que os políticos brasileiros têm uma carga muito grande em cima dos homens, por essas drogas, por esse crack, por essa deformação da nossa sociedade. Deputado, suas considerações finais. Bom, agradecer, eu acho que a esperança não pode morrer, porque a esperança é o que morre, não morre nunca, né? Estamos sempre no processo de esperança de mudar a construção mal feita do nosso Brasil. Nós somos mal construídos por políticos antigos que queriam ter prestígio em detrimento do respeito, né? O homem público brasileiro, ele preferia o prestígio ao respeito, né? Então a gente tem que mudar o político? Nós temos que fazer com que o político pense mais em ter respeito e não em ter prestígio. E quando vier o prestígio, vem em consequência do respeito, que esse deve ser o caminho. Respeito com prestígio. Ok, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no programa Panorama Econômico, que é o programa que tem o apoio cultural do Corecon, que é o Conselho Regional de Economistas. Se você quiser sugerir algum tema, você pode mandar o e-mail aqui para fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.